É pecado, sai desse pecado, senão você vai morrer. Entendeu? Ou é sim ou é não. E hoje o Evangelho, às vezes as pessoas estão querendo que seja assim. Mas não, vamos dar uma chance. Não, Deus é um Deus perdoador. Ele é longano. Ele é Deus que perdoa todas as coisas. Ele é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. E é fogo consumidor. E ai daquele que não se arrepende verdadeiramente e não anda verdadeiramente na presença do Senhor. Amém? Amém. Então hoje eu vou estar ministrando sobre dons. Deus dá dom a todos nós. Cada um vai entender por que é que às vezes você está na casa do Senhor e você não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer. Por quê? Porque foi criado que na casa de Deus o que é dom é pregar, evangelizar, profetizar. Mas servir não, misericórdia não. Então são vários dons que Deus nos dá. E muitas vezes concentramos só ser levita, tocar, pregar e evangelizar. Mas tem muito mais do que isso. Lá em Efésios 2:6, Paulo diz que Deus juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e é neste lugar que os filhos de Deus redimidos devem habitar. Este lugar fica acima de todo principado, fica acima de toda potestade, do poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, o Senhor Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas. Deu o Senhor Jesus à igreja, o qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. O que é o corpo? Cabeça, braços, pernas, pés, mãos. Assim são os dons. O Senhor é o cabeça da igreja e cada um de nós representa os membros. E esses membros têm que estar junto com o cabeça, que é Jesus, e vamos passar para uma outra alegoria que é: o pastor é o líder. Aqui vai um membro, aqui vai outro membro, aqui vai outro, aqui vai outro. E juntos nós formamos a igreja. E os dons, quando o Senhor nos dá, é para junto com o pastor, que é o líder, estar somando para que possamos arrebanhar as vidas. Por isso que o Senhor derrama os dons de cura, de evangelismo, dons de profecia. E quando junta com a autoridade que é Jesus, depois vem o pastor, e cada um tem o seu dom dentro da igreja, não tem como Deus não operar. Aleluia. Mas é necessário que cada um conheça o seu dom. Saiba o que Deus tem para você na igreja. Porque senão fica só o pastor aqui na frente, o rebanho, um faz as mesmas, 1, 2, 3, 4 faz as mesmas coisas, outro não faz nenhum e outro não está nem aí. Mas quando cada um conhece o seu dom, o seu talento, o que é talento? Vamos supor, talento é algo que você tem facilidade de fazer. Por exemplo, música. Tem pessoas que têm facilidade de tocar sem pegar uma aula. É talento. E quando o Senhor nos dá um dom,
nos dá um talento, nós temos que aprimorar para a igreja. Então, muitas vezes, nós temos que saber qual é o meu dom que Deus tem para mim. E você só vai saber orando e buscando o Senhor. E sabendo qual a facilidade. Dom é aquele que você tem facilidade. Eu lembro, quando eu era criança, adolescente, eu gostava muito de dançar. Eu acho que a maioria de jovens adolescentes gosta de dançar. Só que eu acho que eu gostava muito. Vocês não têm noção. Qualquer música que estava passando, eu estava dançando, era na rua, era em casa. E aí, mas como eu era que trazia o alimento para dentro de casa, eu não pude fazer um concurso que teve na época. E depois desse concurso eu fui para uma escola que eu ganhei uma bolsa de balé. Fiz balé 6 anos. Até que veio uma companhia russa para escolher algumas crianças que em Goiânia chama Academia Arai. E aí eu ganhei essa bolsa e eu comecei a fazer o balé. E quando chegou aquele pessoal lá da Rússia, que ele olhou e eu só tinha eu de negra no meio das meninas, porque as outras meninas pagavam, e eu ganhei uma bolsa. E eu era meio desclassificada, porque primeiro eu era uma aluna com bolsa e eu estava numa academia de gente que tinha dinheiro. E por ser negra. Mas Deus é tão maravilhoso que eu tinha todas as características de uma bailarina, mais do que as meninas. E quando esse grupo da Rússia veio, fez o teste, e uma foi deixando para o lado, você para cá, você para cá. Aí a professora me deixou num quarto porque eles ficaram com medo, porque russo eles têm essa questão de cor. Aí eles me deixaram numa sala. Só que um dos integrantes da equipe foi passando, porque na sala de balé tem espelho em volta todinho. Quem já viu a sala de balé sabe mesmo. E ali ele foi passando, quando ele me viu, eu lá fazendo os movimentos, porque a professora foi tão boazinha que ela falou assim: olha, você fica aí aquecendo, porque igual a minha eles vão te ver, mas não era me tirando da equipe. E quando ele me viu, ele chegou e falou lá em russo com a professora, e eu vi ele falando e apontando, e aí ela: Solange, faça favor aqui. Aí eu fui. Aí ele falando para ela, através dela, falando para mim, que achava que eu era perfeita para fazer o balé e tal. Porque bailarino se vê 2 coisas em bailarino: postura, peito do pé, seu pé tem que ser bem elevado, as mãos, você saber usar as mãos e você ser longínea. E eu tinha todos esses. Mas já é de nascença. Não é que eu fazia. Não, já era de nascença. Resultado, eu ganhei a bolsa para ir para a Rússia. Mas eu sei que tudo é propósito de Deus. Não pude ir. Porque era eu que trazia alimento para minha casa. Porque meu pai saiu de casa muito cedo e era eu que trazia alimento. Eu trabalhava de babá em 2 lugares. De manhã numa casa, à tarde em outra. Aceitei a Jesus adolescente, vim para a igreja. E a igreja tinha um grupo de dança. E era funk. Quem me conheceu lá atrás lembra. Eu dançava funk na igreja, eu dançava balé na igreja, eu dançava tudo na igreja. Porque eu tinha essa facilidade. E aí eu falei: meu Deus, mas ainda não é isso que o Senhor tem para mim. E aí eu comecei a me colocar para estar ensaiando essas pessoas.
E eu comecei a ensaiar elas. Comecei a coreografar. E aí logo chegou uma pessoa, colocou no lugar, porque essas situações que ocorrem. E quando eu batizei, o Senhor falou algo no meu batizado. Falou: filha, eu vou tirar algo que você ama acima de mim e vou colocar algo para a minha glória. Aleluia. E eu falei: meu Deus, o que vai tirar? Foi a dança, porque eu era fanática em dançar. Eu era fanática mesmo. Concursos que tinha, eu participava. O pastor me conheceu dançando. O pastor ia nos eventos dançando. Tanto que os amigos dele falavam assim: ah não, Eurico, a sua mulher tá lá, ó, dançando lá. A sua namorada dançando com outro, eu sei que ia assistindo. Eu: não, mas é tudo boiola, é tudo gay. Mas era profissional realmente. Então o que aconteceu? O Senhor, quando eu batizei, que eu saí das águas, dentro das águas, eu recebi uma palavra do pastor: filha, eu estou tirando algo que você ama tanto e te dando outro para a minha glória. Aleluia, Jesus. E eu saí daquela piscina louvando ao Senhor, cânticos espirituais que eu nunca vi na minha vida, e eles também ainda não tinham ouvido. E aí eu fiquei em êxtase, fui para casa, passei, foi de manhã, passei à tarde, passei à noite, eu só parei no outro dia de manhã. E aí eu fiquei assim, eu ia falar que as pessoas saíam aquelas canções em espírito. Eu não falava normal. Passei 2 dias assim. Glória a Deus. E eu falei: meu Deus. E eu falava: meu Deus. Aí logo vinha onde eu falava inglês, espanhol, português, falava em todas as línguas. Por isso que o pastor um dia falou: a Solange foi batizada com todas as línguas. E eu falava, às vezes eu ia para falar e não saía. E aí eu fui entender quando foi um dia na vigília, o pessoal começou a adorar e eu cheguei sem graça e comecei a louvar. E eu comecei a cantar hinos. E aí eu vi que todo mundo não ouvia mais voz, eu de olho fechado. Aí eles: nossa, o que você está cantando? Não, a música que vocês estão cantando. Não, você não está cantando as músicas que nós estamos cantando. É muito lindo, mas eu não sei que músicas são essas. E aí o Espírito Santo me falou: lembra quando você desceu as águas? Eu tirei algo que você gosta, amava mais do que mim, e coloquei algo para minha glória. Aleluia, Jesus. Então é algo que você tem facilidade de fazer. Igual eu sempre falo, eu não sou pregadora, mas quando eu estou no louvor, que eu fecho os olhos, parece que os anjos, eu vejo os anjos dançando e louvando, sabe? É algo sobrenatural. Eu tenho facilidade no louvor. Então, dom é algo que você tem, talento é aquilo que você já nasce. E aí você vai aprimorar no dom para Deus. E é você que vai saber qual. Eu não posso. Eu não sei qual que você tem facilidade. Então, isso tudo para quê? Para ajudar com o corpo de Cristo e ajudar a igreja a crescer. Já viu se todo mundo aqui na igreja fosse pregador? Não ia crescer. Tem aqueles que vão servir, tem aqueles que vão socorrer, estão aqueles de misericórdia. Pastor, eu estou sabendo que fulano tá, tem aqui. Então cada um tem o seu lugar na igreja. Basta você saber qual é o seu lugar. Você precisa saber qual é o seu lugar na igreja, para que o Espírito Santo venha e faça com que, com a imposição de mãos de nós líderes, faça com que você possa ser mais um para fazer parte do corpo de Cristo. Mas você precisa saber qual o seu dom, qual o seu chamado. Eu não tenho facilidade nenhuma. Mentira.
Você tem. E ali você tem que fazer o quê? Aprimorar isso. Chegar diante do pastor, chegar diante de quem está na sua liderando, aonde você está, e começar a participar. Você tem que vir participar. Não é nós, meu filho, eu conheço você é isso. Não, é você que tem que saber qual é o dom que Deus te deu. Se é para pregar, se é para evangelizar, se é para adorar o Senhor, você que tem que saber. A igreja é o corpo de Cristo, assim como nossos corpos físicos contêm muitas partes que diferem em função e capacidade. Também os membros do corpo de Cristo funcionam como dons. É como o nosso corpo, é como vocês. Cada um de vocês tem um dom. Se cada um trabalhar, por exemplo, quando faz evento, gente, não me chama para mexer com decoração. Eu já falei com esse menino, eu não dou conta, nem para pôr fogo. Eu não dou conta, eu acho assim, impossível. Mas eu vejo as meninas, elas vão lá, pegam o fogo, jogam e pronto, a mesa está linda. E eu, meu Deus, como que elas fizeram isso? Então cada um tem um dom especial em alguma área. E ali quando junta todo mundo nos seus dons, junto com o pastor, aí não há capeta que segura. Aleluia. Amém? Aleluia. Então Deus, Ele escolhe, o Senhor dá a todos, viu? Né? Alguns não. Mas por que é que comigo não é porque você dom tem que ser desenvolvido. Você tem que buscar. Você tem que, o quê? É igual música. Quando eu vim para o louvor na outra igreja, ninguém me mandou. Mas eu falei, gente, eu preciso fazer aula de música. Eu preciso conhecer notas musicais. Eu não preciso ficar assim, meu Deus, como é que é essa nota? Como é que eu vou? Não, eu entrei sozinha, por si própria. Aqui tem o SESC, que dá aula. SESC não, Senai, né? Dá aula de canto de graça. Eu fiz aqui, na época. E ainda fiz um simpósio apresentação. Aprendi tudo, não paguei nada. Mas eu falei, gente, eu tenho que aprimorar, eu não posso uma hora. E ainda mais que eu entrei num grupo de louvor, que nós viajamos vários lugares, não podia ser mais uma. Quando você for fazer algo para Jesus, aprenda. Não seja mais um. Não seja mais um. Mas seja diferente para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Não, eu sou mais uma lá no grupo. Não, você não é mais um. Você vai ser um que junto com os outros vai somar e vai fazer com que as pessoas, quando ouvirem, quando verem, quando você for pregar, seja o que for o seu dom, vai ser tocado de uma maneira fulminante através do Espírito Santo. Glória. Mas se você não sabe falar, se você não tem uma didática, se você não procura melhorar, como que você vai chegar? Não tem como. O dom o Senhor dá quando nós aceitamos Ele. Agora, desenvolver você é você. Não adianta. Não, eu vou orar aqui, Deus vai me dar o dom. Não, Ele já deu a partir do momento que você o aceitou como Senhor e Salvador. Amém, queridos? Amém, Jesus. Paulo declarou que todos os espíritos demoníacos foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Então nenhum demônio deve exercer autoridade sobre um cristão. Você que foi resgatado por Jesus na cruz, você já tem vida e vida abundante. O seu testemunho serve para outros. Pastor, mas eu não sei pregar, mas é o seu testemunho. As palavras que você sabe, não precisa você ser um teólogo, estudar, fazer teologia. Não, você tem chamado? Não, então não é isso. É aonde você tem chamado, é que Deus vai te usar.
ter autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Mas se não andarmos na autoridade do Senhor, se não andarmos na autoridade do Senhor, que foi dada por Ele, alguém vai tomar essa autoridade e vai usar no seu lugar. Você já observou quando tem uma equipe ou algum grupo na igreja, aí você está lá já tem um tempinho, aí chega logo alguém já toma o seu lugar. Por quê? Ele é melhor? Ele é não, porque ele viu que ele tinha capacidade, ele viu o dom, ele viu o chamado que ele tinha e ele começou a participar, começou a exercer. Sem ninguém ficar, vai, fulano, você tem um chamado, é seu lugar. Não, é você que vai reconhecer isso, porque Deus já reconheceu. Aleluia. Ele te chamou, ele já te reconheceu. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em 2 Timóteo 6, diz Paulo: por essa razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives. Você que vem para Jesus. Está lá em 2 Timóteo 6. Senhor, vem para a tua casa, eu preciso trabalhar. Todo que aceita Jesus como Senhor Salvador, ele vem para a casa dele e não faz nada na casa dele, ele se torna ocioso, angustiado, e ele fica aquela coisa: o que eu vou fazer? Vou lá na igreja, vou sentar lá, não vou ouvir a palavra, vou embora. Você tem que achar o seu lugar no corpo de Cristo. O seu lugar está aí, na casa de Deus. Agora você é que tem que saber aonde você tem facilidade de trabalhar para Jesus. Só você e Deus que sabe. O dom da graça derramado sobre os crentes pela operação do Espírito Santo define habilidades espirituais em cada um. Nada na esfera do Espírito é realizado sem esse dom. Se você vai pregar, é através do Espírito Santo. Se você vai louvar, é o Espírito Santo que dá essa unção, esse dom. Se você vai evangelizar, é através do dom do Espírito Santo. Não tem como você realizar o dom sem o Espírito Santo. Por isso você tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo. Por isso que você tem que ter uma amizade com o Espírito Santo, para que ele possa revelar para você e falar onde é o seu lugar na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Não devemos pregar, cantar, profetizar, dirigir um culto, servir as vidas sem o Espírito Santo. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos revela, é Ele que nos fala como deve ser feito. Quando o Senhor planta o seu dom, Ele não fica entrando e saindo nas nossas vidas através dos dons, mas Ele permanece dentro de nós. Lá em Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Uma vez que Deus te dá, Ele não tira. Quem perde é você. Ou então se ignora a não usá-lo para o Senhor Jesus. Uma vez Ele deu, acabou. Mas eu perdi o dom. Não, ninguém perde o dom. Ele está aqui, adormecido dentro de você. Ele precisa ser reavivado para a honra e glória. Você já começou a usar o dom do serviço. Obrigada. Amém. Então é isso. Nós temos que aprender aonde está o meu dom. Paulo escreveu aos crentes de Roma:
lá em Romanos 1:11. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados diante de Deus. Paulo era um pregador, apóstolo da palavra, e ele era pauleiro. Ele chegava, era assim, ou vai ou não vai, ou você converte ou não converte, ou você anda com Jesus ou não anda. Ele era assim, ele não tinha meio termo. E ele foi muito perseguido, mas foi um grande apóstolo de Deus. A igreja não será confirmada sem esses dons. Em 1 Pedro 4:10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir como se fosse para Deus. Se você servir alguém, é como se estivesse servindo para Cristo. Tudo que você servir, fizer para alguém, é como se te fosse Cristo. Essa semana foi algo interessante. 2 situações. Não, sexta-feira passada. Eu fui ao banco, e quando eu estava lá no banco, uma senhorinha, porque a porta do banco estava dura, passou um rapaz, um senhor, uma senhora. A senhorinha querendo entrar, empurrar a porta, nenhum empurrar a porta para ela entrar. Eu fui por trás, abri a porta, ela passou debaixo do meu braço. Ela, ô minha filha, obrigada, tem uns minutos que eu estou aqui, ninguém está abrindo a porta. Esse dom de servir já acabou há muitos anos, né? A gente sabe disso. Hoje não tem mais isso. Mas a igreja tem que ter. Na igreja, nós que somos o corpo de Cristo e temos que ser diferente lá fora, tem que ter. Aleluia. Temos que ter. E o rapaz lá do caixa, para vocês verem, nós somos vistos. Eu nunca assisti Big Brother, mas temos Big Brother o tempo todo nos olhando. Cheguei no caixa, aí ele olhou minha identidade. As câmeras. Ah, dona Solange. Eu, sim. Eu vejo a senhora todo dia caminhando na praça. Eu, meu Deus, eu vi se eu tivesse essa coisa errada. A minha cliente, nossa, a senhora está me dando assim, força. Ele falou assim, eu sou o gordinho da moto, eu sou conhecido, só está me dando assim, força para mim caminhar, sabia? Eu falei, pois é, eu não sabia que o senhor devia. Agora, quando eu passar, eu vou buzinar, eu vou mexer com a senhora. Não, eu sou casado, sou casado. Mas é para a senhora ver, aqui, o gordinho. Mas eu fiquei, meu Deus, as pessoas estão olhando para você e vê a sua maneira de agir, ainda mais quando você fala que é cristão. Eles estão olhando, vendo as suas atitudes. E aquilo ali vai marcar eles. E quando souber de alguma coisa, não, aquela mulher, aquela moça, aquele jovem, aquela criança. Igual esses dias nós temos uma referência aqui, que é o Kaique. Nós estávamos saindo da casa dele, a professora dele disse o quê? Mãe? Diz que ele era exemplo de cristão. Na escola. Então é isso que nós temos que ser. Isso que nós temos que passar para as pessoas. O dom que há em mim de ser grato, o dom de ser diferente na escola, que as pessoas quando olhar, falar, não, ali, aquele menino ali, pode falar, crentinho, não sei o que, não interessa o que Deus pensa de você. É Deus que vai te dar o relatório final, não é as pessoas. O dom não é o nosso, o dom não é nosso. Nós somos mordomos do dom. O dom Deus nos deu, então nós temos que usar para servir a Deus, não a nós. Servir a Deus. Então nós temos que entender que nós não temos nada, nós
mas tudo que temos é de Deus. Aleluia. Este dom não deve ser utilizado para proveito próprio. Ele não nos pertence para agirmos como bem entendemos em relação a ele. Embora hoje muitos cristãos estão fazendo isso para o bem próprio, ganhando para o bem próprio. Só que eles vão ter que ir com Deus. Não é com o pastor, não é com o líder dele, é com Deus. Somos responsáveis para cuidar do dom que Deus nos dá. Quem vai cuidar é você. Ah, não sei. E todos, queridos, todos. Numa outra época, eu fui numa igreja convidada, ali na ilha. Fui lá e lá tinha um porteiro. O famoso porteiro. Todo mundo aqui em Palmas das Igrejas conhecia esse porteiro. Mas aí eu fui descobrir por quê. Vocês chegaram na igreja. Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje Deus vai falar com você. Você acredita? Você crê? Hoje Deus tem uma palavra. Você veio buscar algo? Pois creia. Receba pela fé. Você crê? Então pode entrar. As melhores cadeiras é aquelas lá na frente e aqui do lado. E eu profetizo que você vai sair daqui crendo que o melhor de Deus está para você. Glória a Deus. Você nem precisa assistir a palavra, né? Verdade, Deus. Dom dele de ser porteiro. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu? Tiraram ele. Queria levantar ele para ser pastor. Ele falou: não me rebaixe. Eu quero ficar aqui. Então, não adianta ele pensar: eu só vou me ver se eu for pastor, se eu for obreiro, se eu for diácono, que ministra, que fala. Não, ele era porteiro. E se você for lá até hoje, ele está lá, com a mesma coisa. E os idosos ele leva até nas cadeiras, coloca sentado, vai lá, põe uma pessoa lá na porta, pega a água e põe lá para o idoso. Servir é um dom. Amém, Jesus. É um dom. Glória E a gente Deus. às vezes acha que Deus não está vendo. Talvez está vendo mais do que a gente que louva que é frente. Amém, queridos? Amém, Jesus. Prestaremos conta do dom que nos foram confiados, assim como todos os mordomos prestam contas da sua mordomia. Cuidado com o que você está fazendo com o dom. Se ele está adormecido dentro de você, Deus vai cobrar. E se não está, também Deus vai cobrar. Porque ele deu para o reino dele, para ser realizado o reino dele, manifestado o reino dele aqui na terra. E nós fazemos parte disso, porque nós somos igreja. Não é só o pastor que é obrigado, mas todos nós fazemos parte da igreja. Outra palavra para dom, que eu já falei, é talento. Temos que desenvolver e aprimorar. Foi confiado a Paulo o ministério de ensino e apostolado. Ele diz: fui constituído ministro conforme o dom dado pela graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. Está lá em Efésios 3:7. Paulo dava importância à necessidade de ser fiel ao seu dom. Vocês que conhecem a carta de Paulo, vocês sabem como ele é. Ele era rigoroso. Ele não brincava com o que ele fazia. E ele era perseguido. E todos aqueles que são fiéis no seu dom serão perseguidos. Porque o diabo detesta a fidelidade. Ele detesta. Ele quer que você faça as coisas meia por meia, de qualquer jeito. Então, para Deus tem que ser tudo perfeito.
Jesus disse, lá em João 4,34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus sabia o que era necessário para manter a sua força. A nossa força vem da comida, tanto física quanto espiritual de Deus. Jesus foi um dos enviados para cumprir o dom de pregar o Evangelho através da sua morte na cruz, para que hoje nós tivéssemos vida e vida de qualidade e abundante. Aleluia! Ele veio cumprir um dom que o Senhor deu para ele. Se deixarmos de fazer a sua vontade, usando os dons em benefício próprio, ficamos esgotados e perdemos as forças, assim como se parássemos de comer. Se usamos para o nosso bem, nós estamos perdendo as forças. Nós não temos vontade de fazer. A vontade que nos dá para executar o dom é quando pedimos o Espírito Santo para nos guiar a fazer e a cumprir ao dom que foi nos dado. Então nós temos que correr atrás do dom que Deus te deu. Aprimora, leia. Eu estava falando para o pastor, se fosse para mim gravar, eu ia gravar um livro de canções. Todo dia, 3, 4, 5, 6 músicas. Pastor, eu só podia cantar essa música. Pastor, essa música veio na sua voz. Mas Deus mandou. As pessoas querem, mas Deus mandou. E eu falo muito, gente, eu sou guiada pelo Espírito Santo. Se Ele falar, se Ele mandar, eu vou. E se não, igual no evento que eu fui lá. É assim, para a mulher é muito complicado. Deus me coloca cada uma. Só aqueles homens, tudo de terra. Desse lado, os 5 desse lado. Outros 5 desse lado. Só a pastora Ruth. Meu Deus, vou ministrar aqui. Os homens tudo grande, de terra, né? Assembleianos, né? Meu Deus. Senhor, misericórdia, eu comecei, olha bem, o que o inimigo faz? Oh meu Deus, vou ministrar aqui esses homens aqui, uma palavra que eu der, eles vão assim, cair mesmo, assim, e eu fiquei comigo, eu fiquei, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e eu fui falar sobre quebra de maldição, e eu comecei falando sobre maldição hereditária, que vai ter a 4ª geração. E eu comecei falando de mim. Aí eles estavam conversando assim, um com o outro. E eu aqui começando a falar. Quando eu comecei a falar sobre que eu sei o que é maldição, porque eu vim de uma maldição hereditária. Aí eles pararam. Aí eu fui falando aí um outro. Nossa! Você passou por tudo isso, você é tão nova. Aí eu quase falei, obrigada. Você é tão nova, você já passou por tudo isso, meu Deus, tem misericórdia. Ele ficava assim, o pastor. Por quê? Porque eu comecei a ministrar e a falar com a autoridade de Deus, e eu falei, meu Deus, como que eu vou começar essa palavra? O Espírito Santo falava, começa falando de você. Começa falando de você. O que é maldição na sua vida? O que foi? Foi. E eu comecei a ministrar. E Deus foi direcionando. Foi abrindo, foi me revelando, foi trazendo a minha mente. E eu fui falando. Simplesmente eu preguei das 7 até as 9. E tinha mais 2 para pregar depois de mim. A pastora falou, não, pastora, pode continuar, mas eles só vão pregar amanhã. Então, eu já falei com eles já combinaram pregar amanhã. Então, queridos, quando você vai fazer algo para Deus, é para Deus. Porque as pessoas que vão estar no lugar vão ouvir e vão se identificar. E vai falar, meu Deus, isso aqui é para mim. Eu ainda depois tive que orar com os pastores.
Glória a Nós Deus. somos sobre eles. Aleluia, Então, Jesus. queridos, nós temos, quando nós fazemos para Deus, nós não podemos ter medo. O medo vem, mentira de quem fala, eu fui pregar no seu lugar, já vi vários líderes. Gente, ali eles falam que estava tremendo por dentro quando via aquela multidão. Não, coloca nas mãos de Deus e fecha o olho, Espírito Santo, vamos. E Deus faz. Amém, Jesus. Quando caminhamos com Cristo e não cumprimos o dom que Ele nos deu, perdemos as forças e ficamos. Olha a seriedade. E começamos a concordar com as coisas do mundo e nos tornamos obstinados, egocêntricos, autoconscientes e egoístas. Porque nós ficamos, por que tudo isso? Porque nós achamos que nós somos capazes e não o dom que Deus nos deu. Quando eu vou afastando daquilo que Deus me deu, que é o dom, aí eu acho que se eu canto, não, cara, que isso, eu alcanço a nota lá em cima, não, dessa música aí, que eu canto, vixe, de boa, como diz o Davi, de boa, canto de boa, essa música aí, uma nota só, mas quando, por quê? Porque ele falou, ele não colocou nas mãos de Deus. Tudo eu tenho que se refere ao Senhor e colocar nas mãos de Deus. Temos que buscar o Senhor e saber dele aonde Ele quer nos usar, qual o dom, a hora, o horário que Ele quer nos usar. O Senhor quer nos usar, querido. E às vezes vai te usar num lugar que você nem imagina. Igual nós temos testemunho de uma pessoa que foi na sua irmã, né, amor? Foi curada dentro do ônibus, no banco, né? Chegou uma profeta e deu uma palavra para ela, que Deus ia curar ela, e ela começou a glorificar dentro do ônibus todo mundo. No banco. E aí? Então não tem hora. Se o Senhor falar, vai, faça, abre a boca, é ali mesmo. Se de repente nós devemos, vai louvar lá no meio da rua lá. Por quê? Porque algo vai acontecer. O pastor teve uma experiência, ele levantou e o Senhor falou, vai lá para tal lugar. Ele, mas Senhor, vou lá para lá fazer o quê? Vai para lá. Por quê? Ia passar uma pessoa e ele ia entregar uma palavra para ela. Então, ouvir a voz do Espírito, o dom, ouvindo a voz do Espírito para exercer o dom. Dom é uma porção da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,11. Pedro divide os dons em categorias. Primeiro ele divide em oráculo, que é o dom de falar em profecia, ensino, exortação, liderança. E depois ele define como serviço, que é contribuir, é misericórdia. As pessoas tentam se mover no dom que desejam em vez de agirem de acordo com o dom que possuem. Como irei saber onde tenho facilidade de atuar, de agir? É buscando o Senhor e Ele vai mostrar aonde você vai usar esse dom. É buscando o Senhor. A responsabilidade de ser fiel. O que aconteceria se todos os crentes operassem no mesmo lugar? Vocês já observaram? Vocês entraram na igreja? Todo mundo está pregando? Como se vê? Então cada um tem o seu lugar na igreja. Uns pregam, outros oram, outros têm o dom de cura, outros de profecia, outros de revelação, outros da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, queridos, é o seguinte: a pessoa está conversando com você, você estava só ouvindo, e o Espírito Santo está lá falando. Ela está falando a história dela e o Espírito Santo está assim. O problema dela é esse. Só para você. E aí ela terminou de falar,
Pois é, pastor, eu estou achando que ela está. Eu falei, não. Aí você vai e fala, não, seu problema é esse. Mas como que a senhora sabe? Porque o Espírito Santo falou, palavra do conhecimento. É quando a pessoa fala e o Espírito Santo está aqui do seu lado, revelando o que ela está falando. É um dos dons, né, pastor? Né? Eu falo muito para a mamãe, eu não gosto muito de aconselhar, eu gosto de ouvir. A pessoa está ouvindo e o Espírito Santo está aqui, ó. Aí eu falo, amor, ó, é isso. Aí depois a pessoa vem, pastor, é isso, está acontecendo isso aí eu falo, amor, era aquilo mesmo. Eu não sou de dar profecia, tem pessoas que é profecia. Nós temos aqui a missionária, ela tem dom da profecia, da revelação, dom de discernimento, porque se eu falo em línguas eu tenho que também interpretar. Não adianta só falar, porque senão eu vou ficar que nem papagaio e ninguém vai entender nada e só vai ficar ali, glória a Deus. E tem algumas línguas também que eu sei discernir, interpretar, mas não é porque eu busquei, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu o dom de discernimento. Então é necessário você buscar até para crescimento do seu ministério. Quem é que ora da intercessão? Meu Deus, esse dom do conhecimento, da revelação. Eu lembro na equipe que a gente tinha antes, nós éramos a frente da equipe, estava ali o pastor pregando lá na frente e nós aqui do lado. E vocês estão vendo aqui os demônios que iam manifestar. Eu só via aqui o que ia acontecer. E logo que o pastor terminava, o pastor só olha nessa direção assim, porque vai manifestar fulano. Porque quando você está ligado em Jesus e ligado o seu dom em Jesus e está na mesma sintonia com o pastor, não tem como isso. Não tem como de revelação, não tem como de demônio aparecer, não tem como. Mas é preciso que a igreja esteja em sintonia. O pastor e os membros, um só propósito. Os membros com dom ligados no pastor. O pastor está aqui, ó, pregando. Vocês vão ter, nos seus dons, vão ter um discernimento. Pastor, eu senti isso. Vamos orar? Vamos. E ali Deus vem trazendo a revelação. Isso não é só para o pastor que prega. É para a igreja que tem os seus dons que junto com ele e vai fazer com que a igreja cresça. Amém? Amém. Estou terminando. Quando caminhamos com Cristo e não cumprimos o dom que Ele nos deu, perdemos as forças que era para ser concentrado para Ele. Em 1 Coríntios 12, de 14 a 31, fala sobre as pessoas que tentam se mover no dom, que desejam, em vez de agirem de acordo com o dom com que possuem. Como irei saber esse dom? Buscando o Senhor, aos pés do Senhor, de joelho, pedindo ao nosso amigo querido Espírito Santo para nos revelar, porque não tem nada melhor para nos revelar do que o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. A responsabilidade é do Espírito Santo e sua. Dom é a habilidade que Deus nos dá. Não somos responsáveis por aquilo que não nos foi confiado. A perna não é responsável pela vista. A vontade de Deus só pode ser realizada pela capacitação do Espírito. O olho é conjuntamente com a perna, com o pé, com o braço, com as mãos, com a vista, forma-se um diante do Espírito Santo. Aleluia. É a operação conjunta desses dons que o inimigo quer
quer paralisar na igreja. O inimigo não quer que a igreja seja avivada com os dons, porque ele sabe que as pessoas que entravam vão ser curadas, ele sabe que as pessoas que entravam vão ser libertas, ele sabe que as pessoas que entravam, opa, eu posso todas as coisas, eu vou sair desse estado de miséria e vou para o estado da bênção. O inimigo não quer que esses dons sejam revelados na igreja, por isso que ele coloca dificuldade para as pessoas buscar e saber qual é o seu dom. E a pessoa passa anos e anos na igreja sem saber a revelação do que Deus deu para ele. Muitos estão com seus dons adormecidos por causa da sua timidez. E essa nos faz perder a autoridade no espírito nosso. O dom está lá, mas está dormente por causa da timidez. A timidez nos paralisa. O inimigo coloca uma intimidação. Você não vai dar conta não. Isso aí não é para você não. Não, aquele outro lá faz muito melhor do que você. Você vai ouvir na voz do inimigo. Não, você não sabe nem falar direito. Nós temos que entender que não é nós, é o Espírito Santo que coloca as palavras na nossa boca para falar. É o Espírito Santo que coloca as situações. É o Espírito Santo que abre a porta. É o Espírito Santo que revela. Enquanto nós estivermos achando que somos nós não fazemos. E ficamos com medo, ficamos tímidos, os covardes, preguiçosos. O que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino de Deus. Os medrosos não herdarão o reino de Deus. Porque acredita em quem não tem nada a ver com Deus. Por isso, queridos, eu vou parar por aqui. O dom, ele é dado por Deus. A revelação é dada por Deus. A profecia, o dom da profecia é dado por Deus. O dom da cura é dado por Deus. Se Deus falou que Ele vai te dar ou te deu o dom da cura, o que você tem que fazer? Exercer. Revestir de autoridade e exercer. E não tem lugar para exercer a não ser naquelas pessoas mais simples, mais humildes. Na nossa casa. Não tem lugar melhor. Você profetizar e declarar a cura. Você vai ser curado em nome de Jesus. Eu creio. E aí você vai começar. Vai ser o seu lugar de provar o seu dom. Nós temos que exercer porque Deus vai cobrar. Você vai começar a ver as portas fecharem no seu ministério. Você vai ver Deus não operando. Você vai ver, meu Deus, eu faço, eu oro, eu busco e nada acontece. Mas é porque você não está usando o dom que Deus te deu para a igreja e para Deus. Porque nós somos a igreja. E a igreja é de eu tenho que estar nessa linha com Deus. Senhor, meu dom é do Senhor, então eu tenho que usar aqui para ser aprovada, para que o mover venha. Pedro, quando ele entendeu isso, olha que Pedro deu trabalho para Jesus. Ele era duro e ele foi difícil, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus acreditava no poder da fala dele, da eloquência dele, porque ele era como Paulo. E quando Jesus subiu ao céu e os apóstolos foram para uma região, e Pedro, aonde ele ia, ele pregava, eram multidões que se convertiam ao Senhor. Ousadia, intrepidez, quem dá isso é o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não tenho, peça o Espírito Santo que ele dá. Peça que ele dá. Ah, mas eu não tenho coragem. Peça o Espírito Santo que ele dá. Ousadia, intrepidez, nós muitas vezes nascemos assim. E isso entrou quando Adão e Eva
Adão, ele reinava sobre tudo. Os animais vinham comer na mão dele. Ele colocava nomes. Mas quando pecou, o pecado veio e nos atinge até hoje. E por isso entrou o medo, a insegurança, a covardia. Adão não tinha medo de nada. Vivia no Éden, na maravilha, mas os olhos dele se abriram. E o que aconteceu? E hoje a gente vive debaixo do jugo. O inimigo entrou através, de toda uma encenação enganosa e mentirosa, que enganou tanto Eva quanto Adão, porque se você olhar na palavra de Deus, existem várias falas que a culpa foi de Eva, e tem outros que falam que foi de Adão. Mas o Senhor deu o domínio e a autoridade para quem? E Eva era o quê? E Eva preferiu olhar o quê? No belo e na mentira. Acreditar na mentira. Quando o diabo chegou, não. Mas por que vocês também não podem ser conhecedores do bem e do mal? Epa, despertou Eva. Mas é mesmo. O que ele estava falando com isso, diabo? Você pode ser Deus também. Você pode ter os mesmos poderes de Deus também. Aí ela foi e chamou Adão, que era para ter um posicionamento que Deus foi dado para ele, porque ele era o gerenciador do Éden. Eu tinha que falar, não, coloca no teu lugar. Ele foi. Mas é porque ela era muito linda. É porque ela era perfeita. Não, é porque ela era. Não. O Senhor não falou isso. O Senhor não falou em beleza. O Senhor não falou em amor. Não, ele não citou isso. Ele só falou que entrou a desobediência. E aí entrou todo o mal da terra. E até hoje por isso. E hoje tudo que a gente quer tem que ser sacrificado. Um sacrifício. Tudo, gente. É trabalho árduo. O Senhor falou para Adão, agora, por causa disso, você vai ter que ralar. Você vai ter que ser a só para procurar comida para comer. E até hoje, o que é a nossa vida? Correria. Corre para cá, corre para lá, faz uma coisa e vai, não dá certo, e vai, bate na porta, e vem e tal. E vai ser assim até o Senhor voltar e buscar a igreja dele.